A teoria da refutação em Karl Popper. A lógica da descoberta científica. Artigo elaborado pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Para Popper, o que é uma hipótese científica? Em primeiro lugar, a definição de método científico não pode, pela sua natureza, ser indutivo, elaboração crítica, a qual será aqui explicitada. Isso porque a formulação repetida de um caso de forma específica não pode deduzir do mesmo procedimento de ordem universal, sendo a principal explicação epistemológica. Leis universais de fatos particulares, desse modo, a base empírica de procedimento com hipótese universal, transformando-o naturalmente em paradigma. O que justifica Popper? Casos particulares não podem resultar em leis gerais como paradigmas e aplicativos, motivo da sua crítica à razão da criação da teoria da refutabilidade. Não é possível, em epistemologia, praticar um salto lógico, isso é, de forma pragmática e explicativa, tais como enunciados particulares, o fato de dizer que todos os corpos são pesados. Um enunciado universal não significa epistemologicamente que todos os corpos são pesados, do ponto de vista axiológico, em defesa das generalidades particularmente indutivas. Para ele, a simples observação é precária para determinar uma lei de caráter universal, fundamentando-se numa lógica construída, favorável ao princípio da identidade. A aplicação de leis aristotélicas. Apenas a imaginação e não o fundamento da empiria seria capaz de possibilitar a formulação de hipóteses complexas e necessárias à epistemologia. É, portanto, obrigatório ter muito cuidado com a radicalidade do empirismo. A imaginação intelectual é capaz de ultrapassar o conhecimento simplificado em que aparece no nível do senso comum, entretanto epistemologizado. Desse modo, só a intuição é capaz de formular conhecimento com hipóteses complexas, conjuntura de análises diversificadas. O saber científico não é um saber comum. Para o autor, o saber científico comporta também, numa linguagem especulativa, comum a todos os procedimentos que ligam as formas de discursos variados e complexos. No entanto, chegar a um conhecimento empírico generalizado da hipótese como paradigma fica distante da própria realidade. Esta forma de saber, ela colabora não só na compreensão, mas também na essencialidade do entendimento das ciências em geral, particularmente nas formas empíricas, referente logicamente às suas críticas como modelos já estabelecidos. Popper, com o fundamento filosófico, estabelece critérios entre a ciência e a não-ciências, na pseudociência. É o que devemos entender com sapiência, sua análise derivativa da compreensão dos significados da verificação como caminho à sua prova refutável. Diz o mesmo que o caminho é o procedimento epistemológico denominado falsificabilidade, princípio fundamental que serve como método. A ciência resiste como verdadeira quando suporta o princípio da aplicação da falsificação. A descoberta científica em proposições fundamenta-se em linhas gerais na pura especulação, explicitando o que significa tal procedimento. As chamadas teorias científicas, em síntese, permitem que se subtraem logicamente os conjuntos de significações refutáveis, sendo essas mais ou menos lógica. Com efeito, um enunciado em particular lógico, a princípio, poderá com toda certeza, em um determinado momento, ser verificado através de testes e, se verídico ou não, pelo caminho da refutabilidade. Quanto mais o enunciado resiste a essa proposta, ou seja, o constante teste daquilo que deve ser verificado, mais perto está da criação de um paradigma como critério de uma possível verdade histórica. Então, em que consiste as verdades científicas? Qual o modo da sua sustentabilidade? Como lógica a priori,
da teoria que poderá ou não ser determinada como verdadeira. Em primeiro lugar, as descobertas são do mesmo modo a aplicação do método que poderá ser perceptível após a aplicação. Sua manifestação como verdadeira será necessariamente a posterior, uma incongruência entre os fundamentos e a verificação empírica. Refere-se apenas ao ponto de vista da investigação. Quanto mais tempo resistir a esse procedimento, mesmo que não de foco histórico, porém mais imbuído na perspectiva da comprovação. Quando uma hipótese diariamente manifesta-se como correta, após todos os testes constantes, a hipótese fundamenta-se cientificamente, quando sempre questionada na historicidade dos fatos em estudos investigativos. O autor questiona veementemente os modos, os denominados empíricos da Escola de Viena. Para esses, as hipóteses empíricas são verificadas definitivamente, devido seus enunciados serem observados a posterior, a lógica empírica. Em razão dos fatos serem confrontados diretamente com a realidade, é a primeira formulação dos positivistas de Viena. Uma vez comprovada a hipótese empírica, não ter mais de indicar a referida novamente no campo da pesquisa, pois não se modificam as leis da natureza, desejo dos empiristas. A primeira grande crítica elaborada por Popper, tão somente os enunciados particulares e não os gerais podem ser científicos. O que acontece com o que é particular aparece após definido, em geral, desenvolvendo desse modo incongruências. O que ocorre é que, em qualquer hipótese científica, não poderá ser, em definitivo, devido ao caráter de generalidades, o que contraria o princípio lógico de um paradigma. Todavia, todo caráter científico possui também, em qualquer momento da história do desenvolvimento da ciência, certa essencialidade, cuja natureza geral da hipótese leva a modificação em relação a um novo fato. Como proposição, a sua eficiência, uma nova teoria e, assim consecutivamente, um paradigma da mesma realidade histórica de qualquer fato. Poderá, e como de fato já aconteceu no contexto da análise, a sua refutação definitiva. O papel de um grande filósofo, diz Popper, é criar constantemente leis que permitem, no contexto da historicidade dos fatos, deduzir revisões e aplicar as reformulações. Tudo na natureza é essencialmente modificável. Para o citado, quanto mais formidável for uma hipótese científica, por sua essência, desenvolverá a exclusão por dedução, não apenas metodologicamente. A partir dos aspectos mais abrangentes, um número quantitativo de outros procedimentos sujeitam-se em seus fundamentos e criticam derivativamente o próprio entendimento como paradigma refutável. Em síntese, o que é importante transformar-se em científico? A metodologia. Quanto mais tempo resistir à teoria da refutação, maior a probabilidade de ser científica. Proposta definitiva no modo de compreender a fenomenologia da defesa natural da própria formulação do valor histórico e do critério de cientificidade. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.